A estrela de Belém, o mistério que conectou céus, corações e Cristo. Nas noites mais profundas, quando o céu parece mais próximo da terra, conta-se uma história antiga. Uma história sobre uma luz tão brilhante que não era apenas vista, mas sentida. Era chamada de a luz perdida, um fenômeno celestial que, dizem, apareceu em um momento de escuridão na humanidade, anunciando algo tão grandioso que mudou o curso da história. Para alguns, ela era apenas uma estrela. Para outros, era a própria estrela de Belém, o chamado de Cristo. O surgimento da luz. A humanidade vivia tempos de incerteza, onde reis travavam guerras e o povo esperava silenciosamente por um sinal de esperança. Foi então que ela apareceu. No início, a luz era apenas um brilho distante no horizonte, mas, noite após noite, tornava-se mais intensa. Não piscava como as estrelas comuns. Sua luz era constante como um coração pulsando. Os anciãos a chamavam de a promessa divina. Em seu brilho, parecia ecoar uma mensagem silenciosa. Algo estava vindo, algo maior que todos os impérios e mais eterno que qualquer reinado. Enquanto muitos olhavam para o céu com reverência, 3 homens sentiram o chamado de seguir essa luz. Não eram homens comuns. Eram conhecidos como os Reis Magos. Cada um trazia consigo um propósito. Um deles era um estudioso das estrelas, convencido de que a luz era uma revelação celestial. Outro era um sacerdote, acreditando que ela anunciava o cumprimento de antigas profecias. O terceiro, um viajante humilde, sentia no coração que aquela luz os levaria ao encontro do próprio Cristo. A jornada de fé. Guiados pela estrela de Belém, os 3 deixaram para trás suas terras e seguiram por desertos e montanhas. A cada noite, a luz parecia mais próxima e, ao mesmo tempo, mais misteriosa. O estudioso observava sua posição no céu, tentando decifrar padrões e compreender sua origem. O sacerdote recitava passagens das Escrituras, convencido de que estavam sendo guiados pelo Messias prometido. O viajante humilde, sem palavras, caminhava com uma fé tranquila, como se soubesse que seus pés eram guiados por algo maior. No caminho, encontraram outros viajantes que riram deles. "Estão seguindo uma estrela?" zombavam. Mas os 3 nunca vacilaram. A luz continuava a chamá-los, e eles sabiam que a resposta para todas as perguntas os aguardava no fim da jornada. A revelação em Belém. Após semanas de caminhada, a luz finalmente parou. Ela pairava sobre uma pequena vila, humilde e quase esquecida. Belém. Os 3 homens seguiram seu brilho até uma estrebaria. Ali, cercados por silêncio e simplicidade, encontraram o que jamais poderiam ter imaginado. Em um berço de palha, envolto pelo calor de um boi e um jumento, estava uma criança. Seus pais, Maria e José, olhavam com ternura, enquanto a luz parecia envolver o lugar em uma paz sobrenatural. O estudioso caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. "É ele", sussurrou, "aquele que as estrelas anunciaram." O sacerdote ergueu as mãos em oração. É o cumprimento das promessas. Ele é o Messias. O viajante humilde, com os olhos brilhando, sorriu em silêncio, pois sabia, no fundo de sua alma, que estava diante do próprio Cristo. A luz que nunca se apaga. A luz então começou a mudar. Não desapareceu, mas parecia entrar na própria criança, como se sua missão estivesse completa. Os 3 homens ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Mas perceberam que nenhum presente terreno era digno daquele momento. A luz que os guiara era mais do que um sinal. Era um lembrete de que Deus havia descido ao mundo para caminhar entre os homens. E embora a estrela de Belém não fosse mais visível no céu, sua presença permaneceu no coração de todos que a seguiram. O legado da luz. Os 3 homens voltaram às suas terras.
mas nunca mais foram os mesmos. O estudioso passou a ensinar que o cosmos não é apenas matéria, mas também mensagem. O sacerdote dedicou sua vida a espalhar a boa nova de que o Salvador havia nascido. E o viajante, em sua simplicidade, tornou-se um contador de histórias, compartilhando com o mundo a mensagem que encontrou em Belém. Hoje, a história da estrela de Belém é contada em noites de Natal, quando as estrelas brilham mais intensamente. Alguns dizem que, se você olhar com atenção, pode ver o brilho da estrela que anunciou a chegada de Cristo. Ela não está perdida, está gravada no céu e no coração daqueles que creem. E, ao ouvir esta história, pergunto: se você visse essa luz hoje, teria a coragem de segui-la? Porque no fim, ela sempre leva a uma verdade maior: a presença do divino entre nós.